Fala, meus otakus e taquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genildo, do canal Genildo Geek. E hoje vamos falar de um anime que vai contar a história que acontece em um mundo devastado por uma invasão demoníaca. O protagonista, Kaio, subjuga o rei demônio com a última força que ele tinha, com a última força restante dele. Mas então ele acaba tocando uma pedra e acaba sendo enviado 4 anos atrás, de volta 4 anos atrás. E armado com todas as memórias e experiências de sua vida passada, ele aproveita essa segunda chance na vida para garantir que a história que aconteceu ali não se repita, para garantir que aquela história trágica não aconteça novamente. E esse episódio tá demais porque temos um aparecimento surpreendente do que eu vou falar no final, né? E, mano, eu achei demais, mano. Achei demais. Estou falando de New Saga, então já solta dando like, comenta embaixo, compartilha nosso vídeo, porque hoje ele será muito, mas muito épico. Então, vambora! Bom, galera, nesse episódio vemos que o grupo do Caio, eles acabam chegando ali no Império, né? Ou num lugar ali próximo ao Império, né? Pois eles tinham recebido meio que uma missão, né? Eles tinham recebido meio que uma missão da princesa, né? Da princesa Milena, que seria entregar uma carta avisando sobre o término do noivado, né? Entre o imperador, né? Com o imperador do Império Gargan. Mas eles acabam indo conversar com alguém que o Caio conhecia. O Caio conhecia essa pessoa porque ela era alguma coisa na sua vida passada, que seria a Miranda, pois ela foi uma de grande importância para a vida passada dele. E ele não esperava que ela fosse alguém importante no quesito manter negociações entre nações, né? Eu não sei o nome perfeito para isso, mas ela era alguém importante para isso. Enquanto eles estavam indo para o lugar para se encontrar com o imperador, o Theron decide ir procurar por uma espada melhor para ele, porque ele queria uma espada que se equiparasse à espada do Kyle, e também ele queria aproveitar para achar mulheres bonitas. Mas o imperador estava se sentindo mal já faz um tempo, já estava há uns dias se sentindo bem mal. Então não conseguiram vê-lo naquele momento, não conseguiram ver ele ou se comunicar com ele naquele momento, né? Então eles decidem ir para a casa do mestre dos ferreiros. O Theron acaba salvando a filha desse cara, pois tinha achado que ela era uma mulher, né? Porque ela parecia toda fofinha, toda bonitinha. Ele estava olhando as espadas, estava caçando mulheres bonitas. Só que ele acaba ouvindo uma discussão no meio de um beco, né? Ele acaba ouvindo uns barulhos ali no beco. E aí quando ele vai ver, é uma briga. Então, como ele achou que era uma menina, ele vai tentar defender. Mas quando o próprio cara fala que é um menino, ele decide abandoná-lo, né? Decide fazer o que, deixar acontecer o que estava acontecendo ali. Só que ele fala assim, pergunta para ele no caso, se ele teria uma irmã, né? Que ele pudesse dar uma chavecada. Então, ao ouvir que ela tem, né? Ele começa a bater em todo mundo, derruba todo mundo, né? Tudo mais. Só que ela não tinha contado que essa irmã que ela tinha já era casada, entendeu? Já era casada. Esse é o problema. Ele ajudou e não ia ter nenhuma mulher para ele chavecar, né? Então esse cara aí, esse filho desse ferreiro anão aí, acaba chamando ele pra ir tomar um chá. E quando eles chegam na casa dele, o Caio e os outros já estavam ali. A pessoa ali que cuidava das negociações entre nações, a própria Miranda, não conseguiu convencer o próprio ferreiro, né, do mestre da guilda de ferreiros, a ajudá-los, né, a ajudar a resolver toda essa situação. Então eles vão lá tomando um chá, acabam conversando, o Caio acaba olhando alguns papéis, né, ali que poderiam de projetos que a própria menina estava fazendo, e ele acaba se deparando com um que era de suma importância para ele, porque na vida passada esse objeto, né, esse projeto aí que foi criado, ajudou bastante na guerra contra os demônios, né? Ajudou muito na guerra contra os demônios. Então ele conversa com ela pessoalmente, conta toda a história, né? E pede para que ela produza esses golems, né? O mais rápido possível. Mas ela fala que só poderia terminar isso em 10 anos. Então ele pede que ela termine em 1 ano e tudo mais.
Ele dá dinheiro suficiente para fazer isso, né? Dá dinheiro para ela fazer isso, o suficiente para ela fazer isso, no caso. E dentro daquele momento, ela fica completamente feliz e iria trabalhar nesse projeto. E aí eles vão falar com o pai desse menino, né? Conversam, batem um papo e falam que o próprio Theron estava querendo uma espada que se comparasse. O próprio Theron acaba mesmo falando que queria uma espada que se comparasse à espada do Kyle, né? E ali dentro daquele momento, né? Dentro daquele momento, o Kyle mostra a espada, o que deixa o ferreiro completamente surpreso em ver uma espada. E ele diz que existia sim uma espada que seria meio que não chega aos pés dessa, mas existia uma espada que poderia mais pra frente chegar perto. Então, eles saem dali, a própria Chile, Philly, alguma coisa assim. Eu esqueci o nome dela até porque eu não pus no roteiro. Acaba falando que não tem como uma pessoa fazer esse tipo de coisa. Não tem como existir esse tipo de coisa, sendo que essa espada foi feita por mim, né? E ali ele acaba conversando com um cara que era conhecido da mãe. O Caio acaba conversando com um cara que era conhecido de sua mãe, porque eles estudaram juntos e tal. E ele acaba chamando ele para tomar um café, ou jantar, ou almoçar. Ali aí ele, como a maioria das pessoas da equipe do Caio não gostava muito dessa situação, eles decidiram não ir. Então ele acaba levando a Miranda. E quando ele pisa perto do salão da janta, do almoço ali, no corredor ali, ele sente meio que uma presença maligna. Então ele corre para a porta, né? Ele corre ali para a porta da sala de jantar, né? Ele corre ali para saber o que estava acontecendo, porque ele sente uma presença maligna e tudo mais. Só que ele não esperava encontrar um demônio e que ele tinha matado, né? Esse demônio tinha matado a pessoa ali que era conhecida da mãe dele. E é isso, galera. Meu nome é Genil, do canal Gênio do Geek. E eu te esperarei aqui sentadinho todo dia. Então já vai sentando dedo no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão de inscreva-se, o botão do sininho. Arigatou e sayonara.